Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estar com vocês nesta noite e poder celebrar com vocês esses 40 anos de história aqui na Igreja Presbiteriana de Jardim Verônia. Como o pastor Gil disse, minha família se envolveu muito com o trabalho de plantação na época, especialmente o meu pai, presbítero Floriano Gomes de Moraes. Conheci muito bem o reverendo Efigênio Alves de Oliveira, que foi o pastor que me batizou na infância, e o pastor que fundou essa igreja aqui, que trabalhou aqui, em parceria com a igreja de Ermelino, que foi a plantadora. E nós louvamos a Deus, porque ao longo desses 40 anos, Deus sustentou essa igreja, essa comunidade, sua liderança. E quando a gente pensa numa história tão longa, podemos imaginar que a Igreja Presbiteriana do Verônia passou por lutas, por provas, por dificuldades e por grandes vitórias. Essa é a caminhada do crente, a caminhada da igreja. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em todas as circunstâncias que a vida pode nos impor, nós temos essa certeza, essa convicção gostosa, de que um dia estaremos para sempre com Ele, experimentando do seu poder e do seu amor eternamente. Eu queria meditar com vocês nessa noite, no texto de Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, mas você acompanhe com atenção. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que é uma tradução muito boa das Escrituras também, e você acompanha essa leitura com atenção. Romanos 5, do verso 1 ao 5, diz assim: Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Essa leitura por si só, ela já nos abençoa tanto, diante de tantas convicções que ela nos inspira a refletir e a pensar. Provações, queridos, é uma certeza de que todos nós passaremos por elas. Elas fazem parte do currículo cristão. E eu particularmente tive uma grande prova neste ano. No dia 25 de fevereiro, eu tive um infarto. Na verdade, no dia 23, que foi um domingo, na hora do culto, no púlpito, eu senti uma dor muito grande nas costas, muito forte. Voltei para o meu gabinete, orei, dobrei o joelho, pedi para que Deus estivesse comigo, e a dor passou. E consegui pregar, cantar, fazer tudo o que tinha que fazer naquele domingo. Mas na terça-feira, atendendo uma pessoa no gabinete pastoral, de repente essa dor voltou, e voltou forte. E essa dor não passou, me programei, pus combustível no carro, falei, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Chamei um presbítero da igreja, fomos para o hospital de Ermelino, fiquei lá umas 2h30, 3 horas, foi constatado que eu estava com infarto, e a princípio até o médico disse que o comum é dor no peito, mas eu estava com muita dor nas costas. Ele falou, pode ser, é mais raro, mas depois que eu fiz o exame de sangue, constatou. Depois eu fui para o hospital Nipo Brasileiro, aqui em Guarulhos, naquela mesma noite, e ali passei por momentos muito difíceis. Cheguei a tomar morfina de tanta dor que eu estava sentindo, e no momento daquela prova, quando tive a consciência de que era um infarto, muita coisa veio na sua cabeça. Primeiramente, que eu nunca imaginei na vida que ia passar por isso.
porque eu fazia caminhada todo dia, ia na academia, tinha acabado de fazer um check-up em novembro, me alimentava bem. Então você que pensa estar em pé na saúde, tome cuidado, porque eu pensava que estava tudo certo. Para mim era aquela dor nas costas, era uma pneumonia, que eu estava gripado na semana passada, né? Mas quando o médico disse que era um infarto, aquilo mexeu profundamente comigo, e naquele momento me veio à mente, porque é uma hora difícil, uma hora que você pode cair no desespero, me veio à mente o imensurável amor de Deus por mim, me veio à mente a grande salvação que Ele me outorgou. Eu agradeci a Deus pelos pais que Ele me deu, pela salvação em Cristo, por ser eleito, por ser justificado, por ser chamado, por ser amado, por ter tido uma vida tão abençoada por Deus, com os meus pais, com meus irmãos, com a esposa que Ele me deu, com os filhos que Ele me deu. E diante daquele momento eu me senti cuidado por Deus. Falei: Senhor, o Senhor sempre cuidou de mim, o Senhor me deu tantos livramentos, por que eu vou ficar com medo agora? A minha vida está na tua mão, se eu partir estarei contigo, quem ficar vai sofrer, e eu não vou nem saber disso, porque estarei com Cristo, que diz as Escrituras, como Paulo testemunha, que é incomparavelmente melhor. E eu agradeci a Deus pela amizade dele comigo, pela caminhada, por ser justificado por Ele, pelos livramentos, por tantas bênçãos, pela família, pelo ministério. Eu me sentia acolhido, amparado, me senti no colo de Deus, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, quando é amamentado. Foi assim que eu me senti, e eu senti, irmãos, uma paz sobrenatural. Todo mundo desesperado do meu lado, e eu numa paz, com muita dor, mas com muita paz, tranquilidade. E eu pude constatar de fato que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu fiquei impressionado como Deus me cuidou na transição de um hospital para outro, que era um risco, mas eu assumi o risco. Fiquei impressionado com a maneira como eu fui cuidado no hospital, a excelente equipe médica que fez a minha cirurgia, a UTI, a recuperação, todos os profissionais do hospital, e eu fiquei muito contente em ver o cuidado e o carinho de Deus comigo. Voltei para casa. Nesse ano nós estávamos morando com a minha mãe, porque nós mudamos de Guarulhos aqui para o Carrão, e o apartamento sendo preparado, fui morar com a minha mãe. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo maior com a minha mãe, que morreu. Eu fiz a cirurgia no dia 5 de março, ela morreu no dia 15 de abril, com 93 anos, acho que muitos aqui conheceram Dona Amália, esposa do seu Floriano, uma mulher lutadora, uma mulher que foi um modelo, um exemplo para nós. Eu louvo a Deus porque eu pude amar muito a minha mãe, e pude ser amado por ela. E quando ela veio aquela notícia, recém-operada, deu aquele aperto, né? Mas o Espírito Santo mais uma vez nos surpreende, com o seu extraordinário conforto e consolo, porque eu sei que agora ela está com Cristo, e ela não tem que mais carregar os pesos das enfermidades, dos remédios. Ela descansou no Senhor e está com o Senhor, e essa convicção nos dá condições de continuar a caminhada. Como Deus me preparou para esse momento, com um conforto também sobrenatural. E eu quero dizer para vocês que a provação, ela faz parte do currículo de todo crente. Não tem um crente aqui que não vai passar por prova, que não experimentará o dia mau. Todos nós um dia temos que passar, ou dias, ou vários momentos, pelo vale da sombra da morte. Faz parte do nosso currículo, e é no vale da sombra da morte, na prova, na tempestade, que Deus nos treina para superar o medo, e para abraçar as suas promessas, crer nas suas promessas. A provação é algo que vem da soberania de Deus, e Ele permite a prova para que nós sejamos aperfeiçoados, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E no texto que nós lemos, Paulo compartilha da bênção de sermos justificados pela fé. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos declarados justos, embora imperfeitos e pecadores. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, o termo teológico é justificados, ou a doutrina da justificação da fé. Nós temos paz com Deus. O fato de ser declarado justo me dá paz,
porque eu não tenho que ter medo da morte, eu não tenho que ter medo da condenação eterna, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne e o pecado, mas segundo o Espírito. Como é gostoso ter essa paz, de que Cristo nos aceitou, de que na cruz Ele levou nossos pecados, de que Ele nos declara justos, por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça agora, de desfrutarmos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Isso tem que trazer conforto para o nosso coração. E uma coisa importante, amados, essa vida nossa aqui, que pode ir aos 70, e havendo vigor aos 80, ela é muito pequena, diante de uma eternidade. Se você não quer ficar sofrendo com as possibilidades que o pecado deixou para nós em termos de dor e sofrimento, pense na eternidade. A glória que está sendo preparada para nós não pode ser comparada com isso aqui. Tudo isso aqui é muito passageiro. E quando nós temos essa convicção de que Deus nos justificou em Cristo, nós temos paz, porque fomos salvos, fomos aceitos, fomos perdoados, um dia contemplaremos a sua glória, com um corpo indestrutível, incorruptível, onde não haverá mais doença, onde não haverá mais funeral, onde não haverá mais morte e dor. Temos a garantia do céu. E na nossa jornada temos também a garantia da presença de Deus. Meus amados, na prova, a coisa mais gostosa que existe, consoladora, é a presença de Deus. Me lembro de Moisés quando ele disse: Senhor, não me faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. A presença de Deus é consoladora, e ela que nos ajuda. A tese, portanto, de Paulo aqui, é que a justificação pela fé, além de nos preparar para o céu, para nos deixar em paz, nos ajuda a enfrentar as lutas deste mundo, porque no verso 3 ele diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Então o crente é feliz porque ele é salvo, amém? Todo mundo aqui é salvo, redimido por Cristo, nós somos felizes por isso, tem que ter alegria, gratidão todo dia, porque você é salvo, porque você é eterno. E também temos que nos alegrar ao enfrentar dificuldades e provações. Em toda a Bíblia é notório que as provações fazem parte da trajetória do crente, e o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha no seu DNA a marca da prova. Tanto é quando ele é Saulo ainda, ele se converte, Jesus o deixa cego, por 3 dias, e manifesta o seu poder e a sua glória. Deus manda Ananias falar com ele, batizá-lo, e diz para ele: você vai ver quanto vale a pena sofrer por causa de mim. Parece que Deus dá para Paulo, essa atribuição de sofrer por amor a Cristo. E tanto ele diz: ninguém me moleste, porque eu carrego as marcas de Jesus em mim. Ele tinha essas marcas, ele tinha um currículo de sofrimento invejável. Ele sofreu prisões, açoites sem medida, perigos de morte, surra com varas, apedrejamento, 3 naufrágios, muitas jornadas, perigos de rios, perigos de ladrões, de patrícios, perigo na cidade, perigo no deserto, falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigília, fome, sede, jejum, frio, nudez. Ele sofreu demais. Mas como ele glorificava a Deus, porque a glória que ele experimentou de andar com Jesus e a glória que estava sendo preparada para ele, não podia ser comparada diante daqueles momentos de dor que ele passou. E em toda a história da igreja, nós veremos as provações fazendo parte do currículo cristão. E uma das coisas que deve nos acompanhar na hora da prova, é o exercício da nossa fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que busca Deus, creia que Ele se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então nada melhor para nós no momento de dor e luta, quando nós nos agarramos às promessas de Deus, e cremos que Ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Isso tem que ser um lembrete para nós na hora da prova. A prova, ela constrói o caráter cristão, ela nos aperfeiçoa, e ela nos ajuda a virar o complexo jogo da vida. Em situações onde todo mundo está dizendo que não vai dar certo, você está crendo que vai dar certo, porque Deus está contigo. Quais são os propósitos então das provas? Uma primeira lição aqui: as provas são meios de Deus
para aperfeiçoar a nossa fé e a nossa dependência. Paulo vai dizer, também nos alegramos ou nos gloriamos ao enfrentar dificuldades e provações. E Paulo faz coro com Tiago, porque Tiago capítulo 1, verso 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Agora vamos fazer aqui uma enquete. Você fica feliz quando você é aprovado? Humanamente falando. Você fica feliz quando de repente você fica sabendo que foi mandado embora? Quando você abre um exame e vê um diagnóstico de câncer, você sai saltando e pulando? É difícil isso para nós como seres humanos. Mas didaticamente, de forma terapêutica, Deus quer que espiritualmente nós encaremos as provas com um motivo de alegria, porque essa prova vai produzir algo tremendo em nós. Essa prova vai nos aperfeiçoar, vai aperfeiçoar a nossa fé. O que Paulo e Tiago afirmam vão na contramão dos sentimentos que nos assaltam nas adversidades. É na contramão da nossa natureza humana. Paulo e Tiago nos exortam a não assumir nas provas uma postura de amargura e ressentimento. Essa é uma grande tentação na hora da prova, independente da natureza dela, de você ficar triste, abatido, amargurado, ressentido, de ficar para baixo, seta para baixo. Eles estão nos mostrando algo aqui precioso, diferenciado. Para o mundo as provas são motivo de desespero, de medo, mas para o crente é oportunidade de crescimento. Então uma lição importante, quando a prova chegar para você, você fale para Deus, Senhor, eu estou contigo, o Senhor está comigo, e eu quero crescer. Eu vou ter uma expectativa positiva dessa prova, porque a tua palavra assim o diz. A despeito da natureza da prova, didaticamente Deus trabalha para que nós cresçamos e nos tornemos mais fortes. A primeira lição para superar a aflição e o desespero da prova é você crer nisso. Você tem feito esse exercício? Alguém aqui está passando por prova? Acredito que aqui há provas de toda a natureza, pequenas, médias e grandes. Eu tenho que falar para Deus, Deus, eu quero crescer nessa prova. O Senhor não permitiu? A tua palavra não diz para me ficar alegre? Então a primeira coisa que você precisa superar é o que a tua natureza muitas vezes induz você a sentir, medo, desespero. As tribulações, queridos, elas fazem parte do nosso crescimento, tanto é que tribulação, a palavra grega tilips, significa literalmente pressão. O poder da pressão. Alguém aqui está se sentindo pressionado em alguma coisa? Na área física, emocional, existencial, espiritual, material. No latim, tribulum, é a palavra para tribulação, envolve a ideia de um pedaço pesado de madeira com cravos de metal, usado para debulhar cereais, ou seja, de forma prática, as tribulações nos purificam e nos ajudam a separar os grãos da palha, porque dificilmente alguém cresce na alegria. Tanto é que a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa que tem alegria. Na festa você não percebe as coisas. Na festa às vezes você não valoriza as coisas. É na prova, é na luta, é na ausência, é na dor que você vai ficar mais pianinho, mais humilde, mais quebrantado, mais sensível. Nas provas nós enxergamos a nossa finitude. Eu percebi, eu posso morrer. Estava tudo certo. Na prova a gente vê a nossa fraqueza e a nossa total dependência daquele que nos fez e que tem os nossos dias todos contados e determinados. Quando a gente pensa, por exemplo, na morte, na dor, ela não tem idade. Enquanto eu estava no hospital, queridos, me recuperando e voltei para casa, uma criança de 3 anos se afogou lá na igreja. A igreja todinha, o mundo todo orando por essa criança, e essa criança faleceu, 3 anos de idade. A morte é democrática, o sofrimento também, ele pode pegar criança, adolescente, jovem, adulto e ancião, rico e pobre, patrão e empregado. Então nós precisamos dos princípios de Deus, porque todos nós podemos estar presenciando essa senha do sofrimento, da dor, da prova, que está reservada para nós. Nas provações nós identificamos o nosso medo. Como é que você encara o medo na hora da prova? E o medo pode se tornar um espírito, uma coisa que nos domine. Quanta gente na própria pandemia não morreu de medo,
foi nem do vírus. O medo que assolou a alma, que possuiu a alma. Nas provações nós identificamos o medo, a nossa incredulidade, o quanto a nossa fé às vezes está pequena, a nossa insegurança, nós encaramos o nosso pecado, nossas limitações. Na prova nós descobrimos nossos pontos cegos, coisas que você não via, e a prova te mostra, a circunstância te mostra. Nas provações nós avaliamos nossas convicções. Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Na hora da prova, as suas convicções, o que você sabe de Bíblia, o que a palavra de Deus está escondida no teu coração, vai fazer a diferença, porque o Espírito Santo virá sobre você. As promessas virão. Então eu diria e daria um bom conselho: se você não está passando por prova hoje, encha o seu coração de promessas. Medite mais na palavra, ore mais, porque ela chega, ela vem. E você não pode estar desprotegido para essa hora. Você tem que estar com a palavra de Deus latente na sua mente e no seu coração. Nas provações nós somos forjados por Deus. Nós avaliamos nossas convicções, nossa fé, nossa intimidade com Ele, o nível de intimidade. Nós somos inclinados por Deus a depender totalmente dEle, sem acessório. Porque na prova você fica sem acessório nenhum. Se você tem grana, não adianta. Você está doente? E tantas coisas que a gente de repente se prende. Na hora da prova você vai depender de Deus, da misericórdia dEle. Nas provações nós nos dispomos a buscar mais a Deus. E que isso seja uma verdade que eu vou dizer agora. Nas provações nós nos dispomos a depender mais do agir sobrenatural de Deus. Às vezes o diagnóstico não pode ser mais importante do que a palavra de Deus diz, irmãos. Amém? Porque às vezes a gente dá muito mais voz ao que estão dizendo ao nosso redor do que o que Deus diz. E o que me sustentou na hora da prova, diante dos inúmeros medos que vieram querer me atormentar, foi exatamente as promessas dEle. Saber que Ele cumpre a sua palavra, que Ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto. Uma coisa que eu diria que é crucial na hora da prova é que você tenha a convicção de que você é salvo, de que você é eleito, de que você é amado, que você tenha a convicção da presença de Deus, porque é a presença dEle que nos fortalece na hora da provação. Paulo diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você tem essa convicção? Porque se você não tem essa convicção, você vai sofrer mais. A igreja fala pouco do céu, porque quanto mais convicção do céu nós tivermos, menos medo a gente vai ter. Eu estou falando aqui em relação à própria questão da morte. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O grande problema é que na hora da prova, às vezes o nosso pé está muito aqui, nessa terra, e a nossa cabeça não está no céu, ou nas verdades celestiais, nas promessas que Deus tem para nós. Isso nos ajuda emocionalmente muito. Vocês sabem que a emoção, ela muitas vezes é determinante para a vida ou para a morte. Como eu louvo a Deus porque Deus cuidou das minhas emoções de uma forma sobrenatural. Você já é um crente que celebra o céu? O que Paulo disse? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nem todo crente consegue declarar isso. Por isso que nós precisamos envolver a nossa mente e o nosso coração com as verdades do céu e com a vida que Ele tem para nós, porque Ele tem os nossos dias contados. Você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Então, já que é assim, vamos encarar a existência que Ele tem para nós e viver para a glória dEle. Eu pergunto, alguém aqui está sendo provado? Você tem expectativa da vitória diante da sua prova? Ou você tem uma expectativa de derrota? Você é o mais pessimista de todos. Diante da prova você se vê amarrado ao medo, ao desespero, ao fatalismo. Fatalismo é quando você fala, não vai dar certo, é isso mesmo, vou morrer, vou perder, não vai acontecer. Quando você é incrédulo. Enquanto tem vida, enquanto tem esperança, enquanto tem promessa, se agarre às promessas. Diante da prova você se anima em depositar em Deus toda a sua confiança.
Diante da prova, você crê que Deus é poderoso para trazer à realidade aquilo que não existe? Porque essa é a própria natureza da fé. Quando você traz à realidade o que ninguém vê. É misterioso isso, né, irmãos? Por isso que Paulo e Tiago diz para a gente se alegrar. Porque coisas especiais e sobrenaturais você poderá experimentar e testemunhar. Então a aprovação é um meio que Deus usa para aperfeiçoar a nossa fé e a nossa dependência. Ninguém aqui é independente. Você pode estar muito bem aqui hoje e amanhã morrer, ou amanhã perder tudo. Jó é um exemplo, tinha tudo e perdeu tudo, diante da permissão soberana de Deus. Uma segunda lição: a aprovação produz perseverança. Se ela aperfeiçoa a nossa fé, o processo de aperfeiçoamento vai envolver perseverança, paciência. E um perigo para a nossa geração de hoje. A geração de hoje não gosta de esperar. Nós somos a geração do controle. Tudo imediato, tudo instantâneo. E se demora 3 segundos, a gente já reclama, não é verdade? Mas não tem jeito. Quem passa por prova tem que ter paciência. Tem que ter perseverança. Sabendo, diz o texto aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança. É a palavra uponomê no grego, que dá a ideia de constância, uma paciência triunfadora. E tribulação, queridos, não é algo fácil, pois geralmente vai trazer sofrimento, dor, vai exigir paciência, vai exigir resiliência. Resiliência é aquela ideia do elástico, que você faz assim, ó. Depois ele volta. O crente tem que ser resiliente. E quando ele se torna resiliente, ele se torna um crente mais maduro. Uma das tentações da provação é a desistência. Por isso que a igreja tem que ter uma comunhão muito forte, muito gostosa, muita oração. Muita oração. Porque quando o irmão está vacilando, está desistindo, nós temos que abraçar, acolher. A tentação da provação é a desistência, o desânimo, a inércia, o desespero, o retrocesso. Eu não posso regredir. Se Deus diz que vai ficar tudo bem para mim, que eu vou crescer, que eu tenho que me alegrar, eu tenho que pensar para frente. Na prova não há imediatismo, é preciso paciência, serenidade, confiança na fidelidade de Deus. O exemplo que eu falei foi Jó. Jó teve questionamento, gente? Sim ou não? Ele teve, como eu e você teríamos. Eu gosto de ler Jó. É um dos primeiros livros que eu leio quando inicio o ano. São os poéticos. Eu vou ler Jó. Eu vou ver as perguntas dele, me coloco no lugar dele, como ser humano. E Jó diz, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Mesmo os seus questionamentos. E quantas vezes na prova a gente vacila demais, emocionalmente. Por isso que na prova não é hora de você deixar de vir na igreja, é hora de você vir mais na igreja. Na hora da prova, orar mais, dobrar mais o joelho, cantar mais, louvar mais, agradecer mais. Ler mais Bíblia. Então é uma tentação. Quando você vê um crente passando por prova e ele regride, alguém tem que dar um chacoalhão nele. Um chacoalhão. Lembro do exemplo da mulher de Martinho Lutero, que teve um momento na reforma que ele ficou muito triste, muito abatido, derrotado. E a mulher dele, de forma didática, se vestiu de preto, ficou em casa de preto o dia inteiro e perguntou: o que aconteceu, mulher? Eu estou de luto, seu Deus morreu. E aquilo foi um impacto para ele, porque ele percebeu que ele deveria buscar esse Deus na hora da luta, na hora da prova. Deus nos desafia na prova a sermos pacientes, perseverantes, destemidos, determinados, focados. Na prova tem muita coisa que vai querer tirar a sua atenção e o seu foco de Deus. Isso para mim foi uma coisa que eu tive que buscar muito. Porque às vezes vem ideias, vem pensamentos, vem uma série de coisas, e você precisa focar os seus pensamentos nas promessas de Deus, porque a grande batalha na prova é aqui, é na mente. E como o diabo gosta de agir na nossa mente. Então tome cuidado com o que você fica lendo, ouvindo e vendo. Os conteúdos que você tem. Você tem conteúdos necessários e importantes para enfrentar uma prova? Se você não tem conteúdo de palavra, de oração, de louvor, de testemunhos,
talvez você sofra mais na prova. Se os argumentos que você tem são as ideias que o mundo te dá, pelos filmes que você assiste, pelos noticiários que você vê, que te inspiram medo, desespero, nós temos que filtrar o que nós estamos ouvindo e vendo, porque isso de alguma maneira envolve o nosso coração, se torna uma informação, que muitas vezes vai nos amedrontar na hora da prova. Na aprovação não perca o foco, aprenda a olhar para Deus e não para as circunstâncias. O que aconteceu com os discípulos quando eles estavam no barco? Jesus disse que eles iam passar para outra margem, não falou? Quem foi que falou? Jesus. Eles entram no barco e Jesus dorme. E vem a tempestade. E eles se desesperam a despeito de saber que o dono da terra e do mar estava ali. E aí eles acordam Jesus, Jesus acalma o mar, e Jesus chama a atenção deles falando o quê? Vocês são homens de pequena fé. Por isso que as promessas nos fortalecem. Eles deveriam lembrar do que Jesus disse: nós vamos passar o mar, nós vamos atravessar. Então não fique de olho na circunstância. Qual é a sua circunstância hoje que te amedronta? É um problema físico, material, afetivo, relacional, existencial? Eu tenho que olhar para as promessas, eu tenho que cantar as promessas, eu tenho que orar as promessas, eu tenho que meditar nas promessas. Cuidado com as tentações da prova, medo, culpa. Como o inimigo gosta de trabalhar culpa quando você está sendo provado, aí levanta-se os amigos de Jó: você está assim porque você fez isso? Quando você tem convicção que você é justificado por Cristo, nós estamos todos nivelados em Cristo, justificados por Ele. Eu não tenho que me sentir um patinho feio na prova. Se Deus está permitindo que eu seja provado, eu vou crescer, eu vou estar mais ligado a Ele. Eu não vou deixar que a incredulidade e a ansiedade me envolvam. Eu vou vigiar a mente, eu vou vigiar o coração. Na hora da prova, persevere nas promessas. Foque na sua mente o que Deus diz, e não o que as más notícias estão dizendo. Isso é uma questão de prova mesmo, de fé, de conteúdos. Recite a palavra na prova. Um dos grandes problemas da nossa geração de crentes hoje, é que os crentes não memorizam mais a Bíblia. E se você não memoriza a Bíblia, se você não lê a Bíblia, você vai correr atrás de todo mundo nessa hora. Faz uma oração por mim, por favor. Nenhum problema, temos que pedir oração mesmo. Mas você tem que estar preparado para a prova, com a palavra escondida onde? No seu coração, na sua mente. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdes, por águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale, vamos falar junto? Da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra, e Ele não permitirá que teus pés vacilem, exceto que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. Gente, é importante recitar a palavra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, eu direi, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é meu baluarte. Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meio-dia. Que texto maravilhoso é o Salmo 91, não basta estar na geladeira, atrás da porta, tem que estar no seu coração. E não pode ser só uma memorização sem prática. Aquele que habita. O que é habitar para você? É fazer um passeio? É fazer uma visita? Ou é morar? Você habita no esconderijo do Altíssimo? Você sente as suas asas protegendo você? Você celebra isso? Ah, meus irmãos, isso faz uma diferença
enorme na hora da prova. Na provação, persevere na palavra, recite textos. Na provação, persevere no louvor. Sabe uma tentação da provação? É murmurar, é reclamar, é dizer que não vai dar certo. E é nessa hora que você tem que ir na contramão do que a sua mente diz, do que as pessoas dizem. Na provação, persevere no louvor, na gratidão, a vitória daquele que adora. Gente, quando o Jó perdeu tudo, em um dia, ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele começou a ganhar ali, a vitória daquele que adora. E Deus esteve com ele em todas as provas, até quando Deus permitiu que o seu corpo fosse atingido. Ele perdeu tudo, gente. Ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos amados, ele perdeu a esposa praticamente naquele momento, a mulher dele desistiu. Ele perdeu os amigos e perdeu a saúde. Esse cara tinha tudo para pegar um revólver e fazer isso aqui, pá, tudo. Mas ele não fez, porque Deus conhecia a estrutura dele, e Deus permitiu até onde ele poderia aguentar. Vocês creem nisso? Então a intimidade com esse Deus não é um capricho, é uma carência, é uma necessidade. Nós temos que ser íntimos desse Deus. Por isso que quando a gente escuta alguns testemunhos de missionários, nós ficamos chocados. Como é que essa pessoa está bem? Perdeu tudo, às vezes perdeu familiares de uma perseguição. É essa ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo na prova. E nada melhor quando a gente pode se preparar para isso. Persevere na palavra, no louvor, na oração. Busque toda a oração. Toda oração é você adorar a Deus, é você agradecer por tudo que Ele te faz todo dia. Toda oração é confessar pecado no varejo. Toda oração é pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, batei e abre-se-vos-á. Oração é um processo, pedir, buscar e bater. Não é uma coisa que acontece de forma aleatória, é uma coisa que você vivencia como estilo de vida. Persevere na oração, de maneira que você possa no varejo colocar as coisas para Deus. Não esmoreça, ore com fervor. A Bíblia diz: orai sem cessar. É orar a todo momento, é orar no metrô, no ônibus, na cozinha, no trabalho, nas coisas corriqueiras da vida. Fazer da oração um estilo de vida. Isso ajuda na hora da prova? O que vocês acham? Muito. Meus irmãos, eu tenho o hábito de fazer caminhadas de oração. E quantas vezes os conteúdos dessa caminhada, das minhas conversas com Ele, me ajudaram na hora da prova. É como nós falássemos, mas nós trocamos uma ideia assim, né, mestre? Nós conversamos sobre alguns sonhos, não é? O Senhor na tua palavra me disse isso, tem uma aliança comigo. Isso traz um conforto, gente, tremendo. Por isso que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. Então não espere você ser provado para você buscar a intimidade. Busque hoje, busque no bem bom, busque na alegria, para que quando ela vier você esteja preparado. Eu estava no hospital com a minha esposa, e na hora da prova, as pessoas que nós amamos sofrem muito. Eu acho que quem está de fora sofre mais, porque eu já tinha entregado tudo para Deus ali, mas eu vi meus filhos, eu vi minha esposa, eu vi a igreja, eu vi meus familiares sofrendo. E como foi importante nessa hora de dor, de sofrimento, entender que Deus estava no processo. E o pastor Moisés, que é o nosso capelão, ele falou uma frase para mim e para a Rose no quarto, que foi muito interessante. Ele disse assim: queridos, não queira chegar no propósito sem passar pelo processo. Não queira chegar no propósito sem passar pelo processo. Quando você está sendo provado, você tem que perseverar até o fim. A sua perseverança não pode ser deficiente, não pode ser meia boca. Eu tenho orado para que Deus me dê perseverança, diante dos sentimentos que às vezes nos assaltam, diante de uma prova. Como a gente precisa perseverar até o fim, para que a perseverança seja completa e nada deficiente, e nós sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Então persevere, a despeito do que você está ouvindo, do que você está vendo, persevere. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem que ser uma convicção, para que você persevere, para que você vença. E eu pergunto, diante da prova, você está perseverando? Diante da prova você está mais pleno, mais consagrado, mais grato, mais íntimo, mais ousado em pedir e experimentar a presença de Deus nos momentos difíceis? Provação produz perseverança. Alguém aqui está sendo provado? Não pare, não desista, não puxe o freio, continua caminhando, olhando para Jesus, firmemente, o autor e consumador da sua fé. A provação também, queridos, além de nos aperfeiçoar, produzir perseverança, ela produz maturidade. Ela faz você amadurecer, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência. Experiência aqui é a palavra dokimê, que significa, o que pode ser traduzida como um caráter aprovado. Deus, Ele trabalha o seu caráter, como o ouro que passa pelo fogo, o cristão que persevera se torna mais puro, a sua fé rejuvenesce na hora da prova, você ganha força, você amadurece como pessoa, sua visão se expande, você se surpreende com Deus, você valoriza coisas que você não valorizava antes. Por exemplo, pegar um carro e sair com o carro, poder ir e vir. Fiquei 40, 50 dias sem poder dirigir, sem sair de casa. Na hora da prova você valoriza mais isso, né? Você valoriza uma noite de sono. Uma cirurgia começa, você fica sem dormir. Tem que dormir de um jeito só, sem dormir. Você valoriza a noite de sono que você tem? Pequenas coisas você valoriza. Você começa a valorizar. Você fica mais grato, mais esperto, mais vigilante, mais servo. E uma coisa importante que eu aprendi, mais empático. Eu me ponho no lugar do outro que sofre. Às vezes a gente escuta o pedido de oração e a gente não reflete no pedido de oração. Reflita, aquela pessoa está sofrendo, se põe no lugar dela. Quando eu estava no hospital, fiquei ouvindo um pastor que passou por uma prova, que ficou 30 dias no hospital com um problema seríssimo no coração, e ele disse que ele aprendeu a ser mais empático com a doença dele. E você pode ser mais empático numa doença que você passou, numa crise financeira que você passou, aí você sabe que não é ter as coisas dentro de casa. A prova é didática, gente, é terapêutica, é pedagógica demais. E a provação nos ajuda a quebrar os ídolos do coração. Tem coisa que você valorizava demais, não tem mais valor na hora da prova. Porque o deserto, ele é didático, ele é terapêutico, e graças a Deus o deserto é passageiro, o deserto não é morada, é passagem. O deserto dói, mas ele ensina, ele nos faz amadurecer, ele produz testemunhos de louvor e glorifica a Deus. O que o Salmo 40 diz? Vocês lembram do Salmo 40? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele, olha que lindo, se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, porque você vai ter um testemunho de vitória, que vai influenciar alguém que está sofrendo. Nós precisamos cultivar testemunhos na igreja diante das provas, para fortalecer aqueles que serão provados, ou aqueles que estão passando por prova. Então ela transforma o nosso caráter. Na provação nós devemos celebrar os atributos desse Deus maravilhoso, desse nome que está acima de todo nome. Quando eu penso em Jeová Jireh, o Deus do quê? O Deus da provisão. Deus proverá. Tem que ter essa palavra na nossa boca, na hora que faltam as coisas. Na hora da doença, Jeová Rafa, o Deus que cura. Você crê que Jesus cura ainda hoje? Eu creio, não tenho vergonha de falar não. Eu creio em milagres. Eu creio que o nosso Deus é o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Esse Deus é o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira, Deus é a nossa vitória. E quantos homens e mulheres de Deus em momentos específicos fizeram menção a esses atributos desse Deus poderoso? Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia
Só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Ele amadureceu ou não, gente, o Jó? Porque o Jó se achava o cara também, né? Ele se achava super justo e Deus teve que tratar com ele lá no redemoinho, na pressão. Ó, Jó, vou fazer umas perguntinhas para você básicas. Quando Deus acabou o discurso, o Jó estava no chão, em prantos. Eu te conhecia só de ouvir falar. Então na prova você vai crescer, seu caráter será aperfeiçoado. Eu me lembro de tantos que passaram por provas e venceram, como Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles prosperaram na hora da prova, da dor, na iminente morte. Fica sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos. Se quiser nos matar, nos mate. Será que eles tiveram medo? Pensou ser queimado, vivo? E eles superaram aquilo. Eu me lembro de Davi, antes de matar Golias, ele teve que vencer um leão e um urso. Então na hora da prova, você tem que trazer à memória o que Deus fez. Lamentações de Jeremias 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Toda vez que você passar por uma prova, traga à memória o que Deus já fez. Deus me mostrou os leões e ursos que Ele me deu a graça de vencer. Vou matar esse Golias! Deve ser uma convicção para todos nós. Na provação, busque a presença de Deus e renove a sua mente. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Sofismas é mentira, argumento mentiroso com cara de verdade, que mexe na sua cabeça. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Na hora da prova tem muita gente que está com verdadeiras fortalezas na cabeça e já se sentem derrotadas. Por isso que nós temos que buscar, irmãos, a renovação da mente, higienizar a mente. Paulo diz em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas se o seu pensamento, o seu coração está cheio de dúvida, medo, incredulidade, você vai sofrer na hora da prova. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que Deus está querendo te mostrar hoje aqui. Porque a prova chega. Ela vem para todos nós, o dia mau. E finalmente, irmãos, a aprovação, ela produz esperança. E a perseverança, experiência, experiência, esperança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Preste atenção, concluindo. A esperança é o propósito final de toda aprovação. Numa prova eu não posso ficar sem esperança. A minha prova tem que culminar na esperança, naquilo que eu espero. E essa esperança, sabe quem é que dá no processo da prova? É o Espírito Santo. Não é uma palavra de autoajuda. É o Espírito Santo. A esperança é o motor da nossa alma. Diz Provérbios 13:12 que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então quando você passa por uma prova, você persevera, comigo, persevera, adquire maturidade, seu caráter é transformado, você vai ter uma esperança limpinha, límpida, pura, verdadeira, autêntica, não volúvel, de verdade, uma esperança no agir de Deus, no poder de Deus. Diz o texto que essa esperança não nos decepcionará, ou não nos confunde, pois sabemos quanto Deus nos ama, e que Ele nos deu o Espírito Santo para encher nosso coração com o seu amor. Uma das maiores tentações da prova, queridos, é a incredulidade. E eu tenho refletido muito sobre paternidade. Deus não é um xerife cósmico. Ele é o meu papai. Para quem é pai aqui, e você tem um filho pequeno, ele está num lugar alto, e você fala, pula, filho, o que ele faz? Ele pula ou não? Ele pula mesmo. Você tem que estar esperto para pegar ele, porque ele acredita, porque ele confia. E quanta gente hoje não tem uma relação de boa com a paternidade de Deus? Estão me entendendo? Deus é teu pai, você já é filho,
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa esperança ela é garantida pelo amor de Deus e pela ação poderosa do Espírito Santo. Percebam que essa esperança é construída, é formatada no processo da prova, no ciclo da prova, na tempestade, na tribulação. Portanto, não despreze os recursos que vêm das mãos de Deus na hora da prova. Não despreze a palavra, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Eu diria então, de forma prática, que a conquista da esperança vai produzir algumas coisas. A conquista da esperança vai produzir restauração. Alguém aqui precisa de restauração? Alguém aqui está esperando uma restauração na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus pais? Prova. Quando você vive o processo da prova, você persevera, amadurece e ganha esperança, você vai ter um testemunho de louvor para dar para a igreja. Amém, irmãos? Restauração, cura física, cura emocional, reconciliação, restituição, renovação. Um texto que eu memorizei na minha prova, vou dar a dica para vocês decorarem esse texto. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Eu tenho que me alegrar com aquilo que eu espero e não ficar triste. Eu tenho que me alegrar, eu tenho que crer, eu tenho que ver pela fé. Amém? Sede paciente na tribulação, paciência. Se tiver que chorar, chora, rasga o coração, põe a boca no pó, paciência. E o finalzinho do verso 12, o que vai dizer? De Romanos 12:12. Na oração, perseverantes. Me alegro na esperança, sou paciente na prova, e na oração eu persevero. Isso vai produzir algo espetacular para o nosso coração. E é muito importante, queridos, independente de prova ou não, que todos nós busquemos a plenitude do Espírito Santo. Num ambiente de louvor, de adoração, num culto diário, num culto comunitário. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, 18, não vos embriagueis com o vinho no qual há briga, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. O saltério no coração. Então uma igreja que celebra um ambiente de adoração, de busca, de palavra e de oração, é uma igreja que se fortalece. Sabe o que acontece com a igreja na hora da prova? Há uma sinergia. A gente se sustenta um com o outro. Como a igreja precisa experimentar mais o poder da oração. Na hora da luta, da prova, do desespero, quando os diagnósticos dizem que não vai dar certo, Deus tem as suas promessas, Deus tem a sua palavra. Busca a plenitude do Espírito, busca a sabedoria do alto, busca a armadura de Deus. E vem a pergunta de Paulo lá em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A fome? O perigo, a espada, a nudez, o diabo, demônios, principados, potestades, percas, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar? Feche seus olhos. Que você não perca a palavra, que ela não volte vazia, mas ela prospere dentro do seu coração. Alguém aqui está sendo provado? Como eu disse, a natureza da prova pode ser leve, pode ser média e pode ser pesada. O dia mau chega. Se prepare para o dia mau, revestindo-se de toda a armadura de Deus. Use o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Calce os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Use o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloque o capacete da salvação, convicção de que você é redimido, salvo, justificado. E use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você usar toda essa armadura e o dia mau chegar, você vai ficar inabalável, irrepreensível. Alguém aqui está sendo provado, talvez na saúde, diagnósticos que te deixaram triste. Alguém aqui está vivendo um problema de desemprego, dívida,
frustrações, traições, desprezo, abandono, luto, perca. Espere em Deus, porque ainda você vai louvá-lo. A prova é para que você cresça. Você está encarando as provas na perspectiva de Deus, está disposto a perseverar, está disposto a amadurecer, está disposto a experimentar uma esperança viva e verdadeira. É importante que você se sinta abraçado por esse Deus de aliança, por esse Deus de pacto. Que Deus fortaleça a sua vida, querido, em nome de Jesus. Fale com Ele agora, entregue a sua vida, entregue os seus dias. Ele é que coordena a sua vida, Ele sabe o que vai acontecer com a gente daqui 1 hora, entrega tudo para Ele. Se você está vivendo uma vida cristã meia boca, sai daqui diferente hoje, não espera a prova chegar não, busque Ele antes, se prepare para ser mais que vencedor, por meio daquele que te amou.